Eu sou porto-riquenho, sou caribenho e minha música, minha cultura, a história do meu país correm pelas minhas veias da plena ao reggaeton. No auge da minha carreira e popularidade, quero mostrar ao mundo quem eu sou, quem é Benito Antônio e quem é o Porto Rico. Essa fala de Bad Bunny saiu em uma entrevista quando ele lançou o álbum Debí Tirar Más Fotos. Bad Bunny tem conquistado cada vez mais o público e notoriedade na própria carreira. Além dos números, ele também se tornou uma voz ativa do povo latino e mais especificamente do povo porto-riquenho em relação aos problemas sociais, econômicos e políticos causados também pelos Estados Unidos. Durante toda a carreira, Bad Bunny utilizou a própria plataforma para poder falar sobre questões sociais, políticas e humanas, mas foi com o lançamento do álbum Debí Tirar Mais Fotos, a escolha de fazer uma residência em Porto Rico e a exclusão dos Estados Unidos na turnê dessa era, mostrou com mais ênfase os posicionamentos dele, e esses posicionamentos fomentaram discussões sobre a realidade do povo latino e mais especificamente a situação do povo porto-riquenho. Hoje no vídeo nós vamos falar sobre como que Bad Bunny utilizou da própria arte para poder falar sobre temas tão importantes, mas antes de a gente chegar lá, eu quero me apresentar se você chegou agora no canal. Olá, eu me chamo Matheus Rabelo e aqui a gente fala sobre cultura pop, desde informações, análises, discussões, então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. E também estou nas redes sociais no @Matheus Rabelo com 2 R's. Eu também queria agradecer a Jordana, que é inscrita aqui no canal, por ter dado a ideia desse vídeo, do tema desse vídeo, em um outro vídeo que eu tinha postado. Acabou que foi muito bom fazer a pesquisa e o roteiro, então muito obrigado. E se você, assim como a Jordana, tiver ideias também de temas que você gostaria de ver aqui, deixe nos comentários, comenta aqui embaixo que eu sempre dou uma olhada. Então, se você tiver uma ideia, deixa aqui. Desde criança, Bad Bunny sempre teve muito contato com a música. Ele participou do coral da igreja, em casa ele ouvia muitas músicas, mas especialmente do gênero salsa. Na juventude, ele entendeu que o chamado dele era para justamente a música, então ele acabou entrando em shows de talento e foi quando ele descobriu também que o gênero que mais fazia sentido para ele assim era o gênero do trap latino. Ele acabou utilizando diferentes estilos musicais dentro do trap latino, fazendo combinações interessantes, de modo que trouxesse essa característica latina e da origem dele para as produções. Em 2016, ele começou a publicar músicas no SoundCloud e devido à música Dealers, ele conseguiu o primeiro viral. Esse viral chamou a atenção do DJ Luyan, que levou ele a assinar com a Hear This Music Label. Na gravadora, ele lançou o single Soy Peor, que fez com que ele tivesse ainda mais alcance porque o vídeo alcançou mais de 1 bilhão de streams. Bad Bunny então acabou construindo o próprio nome ali como um dos principais artistas latinos em ascensão. Em 2017, ele teve uma participação em uma música com a Karol G e em 2018 ele lançou seu primeiro álbum chamado Por Sempre, que alcançou a posição 11 na Billboard 200. O debut dele, o álbum debut dele chamou muita atenção e isso fez com que ele fosse alcançando ainda mais espaços, mais números e consequentemente construindo o próprio legado na música e construindo também a sua grande base de fãs. Depois do álbum de debut, ele lançou Oasis, que é um álbum colaborativo com J Balvin, e em 2020 lançou Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. No mesmo ano veio também o álbum El Último Tour del Mundo. 2 anos depois, Un Verano Sin Ti. E em 2023 veio Nadie Sabe Lo Que Va Passar Mañana. E por fim, em 2025 veio o álbum Debí Tirar Más Fotos. Com toda essa discografia, Bad Bunny começou a ser visto como esse artista que eleva a música latina para um patamar diferente e que também mostra a diversidade do povo latino. E se você precisa de números para poder acreditar no impacto dele, aqui vai. Os álbuns El Último Tour del Mundo e Un Verano Sin Ti alcançaram a posição 1 na Billboard 200, sendo Un Verano Sin Ti o primeiro álbum totalmente em espanhol a ganhar uma nomeação a Álbum do Ano no Grammy de 2023. Falando em Grammy, ele já ganhou 3 Grammys, 11 Grammys Latino e 8 prêmios do Billboard Music Awards. Além disso, em 2020 ele foi o primeiro artista de língua espanhola a se tornar o artista mais ouvido no Spotify globalmente, com mais de 8,3 bilhões de streams, tendo o segundo álbum dele como o álbum mais ouvido do ano. No MTV 2022, ele foi o primeiro artista latino a ganhar o prêmio de Artista do Ano, e a mesma coisa aconteceu quando ele se tornou o Artista do Ano pela Apple Music no mesmo ano. Além disso, ele também já foi headliner do Coachella e ocupou cada vez mais espaço.
espaço. E o Bad Bunny também já se aventurou ali por Hollywood. A primeira participação dele em um filme foi em 2021, nos Velozes e Furiosos 9, esteve também no filme Trem-Bala ao lado de Brad Pitt, também participou do filme Cassandro e teve um papel do filme Um Maluco no Golf 2. Antes disso, ele já havia atuado também na terceira temporada da série Narcos México. Porém, uma das coisas que mais chamou a atenção na carreira de Bad Bunny foi o lançamento do sexto álbum do artista, chamado Debí Tirar Más Fotos. Nesse álbum, Bad Bunny utilizou diferentes estilos e ritmos musicais para poder construir uma narrativa poética que fala tanto sobre as dores sistêmicas de Porto Rico, como também celebra o que torna Porto Rico e o povo porto-riquenho único. O lançamento do álbum também teve como acompanhamento ali uma curta-metragem que ajuda a mostrar de uma maneira diferente pontos como gentrificação e a exploração do povo porto-riquenho, da sua cultura e dos problemas sociais e econômicos que passa por eles. Um exemplo de como Bad Bunny utiliza analogia para poder falar sobre Porto Rico é justamente na música Turista, em que em um verso ele canta: "Você só viu o melhor de mim e não o que eu sofria". Esse verso pode aparentar estar falando sobre um coração partido devido a um romance que não deu certo, porém quando a gente pega o cenário de Porto Rico, a gente entende que Porto Rico também é essa figura em que as pessoas veem apenas o melhor da ilha, do território, mas não entende ou não sabe o que a ilha sofre. Essa mensagem se torna ainda mais forte quando a gente entende que há projetos de empreendimentos luxuosos nas praias de Porto Rico, por meio de incentivos fiscais para que pessoas de fora da região façam esse projeto acontecer. Em uma entrevista ao Time, Bad Bunny falou também sobre essa questão. Política, historicamente, eles não sabem nada sobre Porto Rico, nem têm interesse em saber. Eles nem sabem que os porto-riquenhos na ilha nem sequer votam para presidente, mas sabem que podem ir para a ilha para evadir impostos legalmente. Isso foi algo que me chocou. Os turistas vêm aqui para aproveitar os lugares bonitos e depois vão embora, sem precisar lidar com os problemas que os porto-riquenhos enfrentam no dia a dia. O problema com o turismo é uma pauta constante que envolve Porto Rico. Um dos casos que envolveu muito a comunidade porto-riquenha, que foi discutido muito, foi quando no Reddit uma pessoa estava contando que ela estava em um restaurante no condado e um turista estava falando sobre como que ele utilizou o spray para poder fazer com que os sapos coquis parassem de emitir um som. Para quem não sabe, em Porto Rico tem um tipo de sapo específico da região chamado coqui, que ele emite um som muito específico e acabou que ele se tornou digamos, ícone para Porto Rico. O som que ele emite se tornou um som, digamos, querido pela população e apreciado culturalmente também. Então, quando surgiu esse turista falando que ele utilizou um spray para poder calar esses sapos, teve toda uma comoção de influenciadores de Porto Rico, da comunidade de Porto Rico, falando sobre o desrespeito que esse turista cometeu. Depois que esse caso ficou famoso, Bad Bunny então postou um story que tinha um fundo preto e a letra da música Lo que passo a Havaí. Nessa faixa tem o som desse sapo que passa ali na música, e já que a gente falou sobre ela, é importante também falar sobre o quanto que essa faixa é significativa nessa era. Na letra dessa música, Bad Bunny faz um paralelo sobre o que aconteceu com o Havaí e o que está acontecendo com Porto Rico. Nos versos ele canta: "Querem me tirar o meu rio e também a praia. Querem meu bairro e que minha vovozinha se vá. Não solte a bandeira nem esqueça do Lelolai, que eu não quero que façam contigo o que fizeram com o Havaí." E o que foi feito com o Havaí, que ele tanto fala nessa música? O Havaí se tornou um estado dos Estados Unidos após 60 anos desde que os Estados Unidos derrubou a monarquia que havia ali na região. Depois disso, o Havaí passou por um processo de gentrificação. A gentrificação, de uma maneira bem resumida e sintetizada, é quando pessoas mais ricas que possuem mais dinheiro se mudam para zonas mais pobres ou de baixa renda e, consequentemente, novos comércios também surgem. Só que esses comércios focam justamente nas pessoas mais ricas. Isso vai aumentando a especulação imobiliária, vai aumentando o custo de vida da região e, consequentemente, as pessoas que já moravam ali não conseguem arcar com os custos de moradia de estarem ali. Isso faz com que elas saiam desses locais e se mudem para locais mais distantes. Então esse processo de gentrificação acaba fazendo com que aquela região tenha a sua própria cultura, a identidade cultural alterada ou excluída mesmo, devido aos novos estilos de vida chegando. E a gente fala que isso acontece e pode pensar que isso é uma coisa natural às vezes, mas não, porque há incentivos fiscais
sociais, há incentivos de empreendedorismo também para que isso aconteça, porque consequentemente vai gerar mais lucro, então não é viável para empresas e empreendedores que tenham uma população mais pobre ali também. Então a gente pode dizer que tudo isso acontece de uma maneira sistêmica e realmente controlada para que aquela região, aquele bairro se torne algo mais rico e que atenda a um público mais abastado. Isso foi o que aconteceu com o Havaí. Havaí passou por esse processo de gentrificação e a população sofre com isso também, tendo um custo de vida muito alto para eles poderem se manter, justamente porque o Havaí se tornou um lugar muito turístico. E é interessante pensar que no caso do Havaí, a própria cultura dos povos nativos foi utilizada como estratégia para poder atrair pessoas e atrair investimentos. Toda essa cultura do aloha, do colar de flores, da dança hula-hula, foi apropriada pelos estrangeiros para poder criar essa imagem exótica da região e assim fazer com que as pessoas criem interesse de ir lá para poder conhecer. Os nativos do Havaí falam sobre isso, lutam contra isso, então há muita coisa que vale a pena ser pesquisada se você quiser saber sobre isso de maneira mais aprofundada. Então com essa faixa, Bad Bunny pega o exemplo do que aconteceu com o Havaí para poder mostrar como que pode ser o futuro de Porto Rico se essas tentativas de gentrificação e de apropriação da cultura de Porto Rico. Então, pegando o exemplo de Havaí, Bad Bunny mostra o que pode acontecer com Porto Rico. Na música também ele fala sobre os jovens que saem da ilha em busca de oportunidades e melhor qualidade de vida. Então é uma questão que realmente passa por essa era que o Bad Bunny construiu. Além disso, também no curta-metragem é mostrado ali os restaurantes de Porto Rico falando inteiramente em inglês, com as comidas típicas adaptadas para esses gringos, esses estrangeiros, de modo que os residentes da região nem reconheçam mais a sua própria comunidade, o seu próprio território, e nem sequer possa pagar pelas coisas que existem ali. Bad Bunny então mostra a gentrificação de maneiras diferentes durante esse trabalho e mais uma vez a gente vê o quanto que isso prejudica a comunidade porto-riquenha. E é interessante falar sobre isso porque há leis que incentivam esse processo de gentrificação em Porto Rico, como as leis 2022, que cidadãos dos Estados Unidos que forem para Porto Rico terão um imposto de renda reduzido. Isso fez com que vários empreendedores e várias imobiliárias começassem a construir complexos habitacionais de luxo em bairros de baixa renda, fazendo novamente com que um bairro, como a gente falou anteriormente, um bairro mais pobre acaba recebendo essas pessoas mais ricas e, consequentemente, toda a natureza daquela região acaba atendendo mais ao povo rico e, assim, expulsando as pessoas pobres das próprias casas, das próprias comunidades. Uma outra faixa que chama a atenção também nesse álbum de Bad Bunny é Nueva York. Nessa música ele fala mais sobre essa diáspora porto-riquenha que existe nos Estados Unidos e mais especificamente em Nova York. No clipe, inclusive, ele pega a bandeira da independência de Porto Rico e coloca na cabeça da Estátua da Liberdade, que a gente sabe que é um dos principais símbolos de poder dos Estados Unidos. Se você não sabe, Porto Rico é considerado um estado dos Estados Unidos. Quem é de Porto Rico é considerado americano, só que eles não podem votar para presidente, por exemplo, e existe, digamos, um governo ali no Porto Rico, só que esse governo tem várias limitações que são impostas pela jurisdição dos Estados Unidos. E esse momento no clipe de Nueva York, que o Bad Bunny coloca a bandeira na Estátua da Liberdade, é uma alusão ao movimento que realmente aconteceu na vida real lá em 1977, quando ativistas nacionalistas porto-riquenhos fecharam a Estátua da Liberdade por 15 minutos após eles fingirem serem turistas e colocar a bandeira de Porto Rico na cabeça da Estátua da Liberdade. O objetivo dessa ação era mostrar como que os Estados Unidos têm esse domínio Porto Rico, utilizando ali artifícios de colonialismo mesmo. No clipe também a gente vê uma parte ali em que tem pessoas ouvindo uma rádio e a voz de Donald Trump sai e ele fala: "Eu cometi um erro, quero pedir desculpas aos imigrantes na América. Eu estou nos Estados Unidos, eu sei que a América é todo o continente. Eu quero dizer que esse país não é nada sem os imigrantes. Esse país não é nada sem os mexicanos, dominicanos, porto-riquenhos, colombianos, venezuelanos."
E a gente sabe que a escolha de usar a voz de Donald Trump é muito simbólica justamente porque Donald Trump é o criador de várias leis e incentivos anti-imigração e também de promover essa cultura de xenofobia. Em 2025, inclusive, Bad Bunny postou um vídeo que mostra alguns agentes da Agência Federal de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos detendo um grupo de pessoas na rua, falando para poder deixar as pessoas em paz e deixar elas trabalharem. E bem, essa agência federal está tendo um grande impacto nas comunidades latinas imigrantes dos Estados Unidos. Desde que Donald Trump foi eleito, cerca de 500 migrantes dominicanos foram presos. E segundo os próprios documentos e análises da agência federal, menos de 80 pessoas desses 500 tinham algum antecedente criminal. Com esse álbum, então, Bad Bunny acaba tocando nesses problemas, ao mesmo tempo que ele celebra a cultura e o orgulho do povo porto-riquenho. Na parte estética também ele tem muito cuidado em comunicar isso. No verso do álbum, por exemplo, as cores da bandeira da independência do Porto Rico estão presentes, os visuais dos clipes dessa era também remete à cultura porto-riquenha, à história também do Bad Bunny e ao povo latino também. E ele traz essa estética em um contexto moderno e global, o que casa muito bem com a escolha dele de priorizar a língua espanhola nas músicas e nas produções e em tudo que envolve essa era. Sem falar também que nos visuais das faixas dele que ele postou, há informativos sobre a cultura porto-riquenha, a história porto-riquenha, que foi escrita pelo historiador Melendez Badillo. E Bad Bunny finalizou o álbum com um verso muito significativo na última faixa. Ninguém vai me tirar daqui, eu não vou para lugar algum. Diga a eles que esse é meu lar, onde o meu avô nasceu. Mostrando que o território é dele e dos porto-riquenhos. E uma das coisas que chamou a atenção também em relação às escolhas de Bad Bunny para poder promover o álbum e essa nova fase dele, foi a escolha de fazer uma residência em Porto Rico. Devido a essa residência, os comércios locais estão fazendo escolhas temáticas para poder entrar no clima dessa residência. Então, restaurantes criaram menus personalizados, há itens que são focados ali na imagem do Bad Bunny, desse álbum e das produções dele. Então, é uma estratégia muito interessante. A residência tem 30 shows e os 9 primeiros foram apenas para residentes de Porto Rico. O restante dos shows foi aberto para o público geral, até como uma forma também de promover a cultura de Porto Rico e elevar também a cultura latina para um novo patamar, fazendo com que as pessoas tenham que ir até Porto Rico para poder vê-lo. Sem falar também no impacto econômico para ele. A Bad Bunny é extremamente famoso e fazer shows dessa magnitude na ilha faz com que as pessoas movimentem a economia lá, ajudem o comércio local também. Então foi um impacto muito significativo e a escolha também de deixar 9 shows apenas para porto-riquenhos residentes foi de uma, digamos, ousadia até muito política, porque novamente ele está priorizando o povo dele. Depois da residência ele vai entrar em turnê também, só que ele deixou um grande mercado de fora, os Estados Unidos. Quando a Variety perguntou para ele o motivo de ter deixado os Estados Unidos de fora, ele simplesmente respondeu que era desnecessário incluir os Estados Unidos na rota da turnê e que o povo estadunidense já teve muitas oportunidades de vê-lo ao vivo. Por mais que The Beat Tirar Mais Fotos foi um álbum muito comentado e elevou mais o posicionamento político de Bad Bunny, essa não foi a primeira vez que ele falou sobre questões dos latinos, dos porto-riquenhos e questões sociais também que atingem diferentes grupos minoritários. Em 2017, Porto Rico sofreu com o furacão Maria, que tirou a vida de cerca de 3.000 pessoas e causou prejuízo de 96 bilhões de dólares em danos, se tornando o desastre natural mais mortal dos Estados Unidos em 100 anos. Em 2018, em uma apresentação que o Bad Bunny fez no Jimmy Fallon, ele abriu a performance com vídeos que mostravam ventos fortes, a destruição causada pela tempestade, falando em inglês que após um ano desse desastre, tinham pessoas ainda sem eletricidade, falando que muitas pessoas morreram. Em 2022, ele também lançou a música Ela Apagou, onde ele denuncia os blackouts que estavam acontecendo em Porto Rico, devido a falhas de energia.
Assim que a música acaba, também começa um documentário de 18 minutos chamado Aqui Vive Gente, em que ele fala sobre questões socioeconômicas, políticas. Ele também dá voz aos moradores de um bairro e também falou sobre a gentrificação devido ao fato das pessoas estarem sendo expulsas de casa devido aos investimentos imobiliários. Ele também incluiu imagens de protestos contra a privatização das praias. Em uma outra ocasião, o comediante Tony Hinchcliffe fez uma piada durante uma campanha de Donald Trump, chamando Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo. Depois disso, Bad Bunny postou um vídeo de 8 minutos mostrando a cultura e a beleza de Porto Rico, e na legenda desse vídeo ele colocou lixo, utilizando a ironia e o sarcasmo para poder rebater a fala desse comediante. Bad Bunny também fez parte da música Afilando Los Cuchillos em 2019, que é uma música que tem parceria ali também com a artista Residente e Illy. Essa música foi utilizada como um hino dos protestos que levaram à resignação do governador Ricardo Rossello, depois dele ter mensagens vazadas em que ele faz vários comentários preconceituosos contra vários grupos minoritários. Tinha um comentário sexista, homofóbico, havia também mensagens que zombavam das vítimas do furacão Maria, que a gente falou agora há pouco. Em uma outra mensagem também, esse governador falou que queria bater na ex-presidenta do Conselho Municipal de Nova York, Melissa Viverito. Em um outro comentário ainda, ele falou que se o escritório oficial matasse o prefeito de San Juan, isso seria um grande favor para ele. Assim, gente, teve muita coisa. Foram cerca de 880 páginas de mensagens que vazaram com esse teor. Felizmente, esse governador acabou renunciando depois e, enfim, essa música de Bad Bunny acabou se tornando realmente um hino para a população naquela época, algo para poder unificar, né, as pessoas em prol dessa luta também. Bad Bunny também se posiciona contra a violência que grupos minoritários sofrem. Por exemplo, na música Yo Perreo Sola, ele fala sobre o machismo e coloca a feminilidade como essa forma de você lutar contra o machismo. Na música Solo de Mi, ele também conscientiza sobre violência doméstica. Em 2020, ele foi se apresentar no programa do Jimmy Fallon e ele utilizou uma saia, um blazer rosa e uma camiseta escrita em espanhol: "Eles mataram Alexa, não um homem de saia", chamando a atenção para o caso de Alexa Negron Luciano, que era uma mulher trans sem teto que acabou sendo morta depois de utilizar um banheiro feminino. Bad Bunny é definitivamente aquele tipo de artista que utiliza da própria plataforma e da própria arte para poder falar sobre questões que impactam vivências reais, questões reais. E isso é muito importante porque a arte ela é extremamente necessária para poder lutar contra um sistema que te reprime, especialmente em uma época em que a gente vê essa grande onda de ódio crescendo cada vez mais, uma grande repressão crescendo mais também, ainda mais depois que o Donald Trump foi eleito, em que as Big Techs mudaram as políticas para poder excluir a proteção que grupos da sociedade precisam no ambiente online para poder assegurar o respeito e a inclusão e a diversidade. Então a gente vê o apagamento de histórias, de identidades tentando ocorrer. Então quando a gente vê a arte sendo utilizada para poder evitar esse apagamento e mostrar que essas pessoas existem e merecem respeito, isso merece muito ser parabenizado e celebrado também. Então ver um artista tão grande como ele dando atenção para isso e dando voz para essas pessoas e para esses casos é realmente muito relevante e deve ser sim celebrado e cada vez mais falado e comunicado. Deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre a história do Bad Bunny, sobre o impacto que ele tem, se você já conhecia, se você não conhecia, enfim, deixe tudo aqui nos comentários. Também, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe uma curtida e hype ele para que ele alcance mais pessoas ainda. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, a hora é agora, aperta esse botão aí para você não perder os futuros vídeos. E mais uma vez eu falo, se você tem alguma ideia de algum vídeo que você queira, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha aí para ver o que a gente pode fazer. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.